Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos. Muitos já me conhecem dessas andanças aqui por Valadares. Eu também já andei um pouco na região enquanto educador. E a prática da educação popular, ela requer muito do que nós vamos tratar aqui, que é a questão de articulação do território, criação de parcerias, diálogo com lideranças, conhecer os parceiros, e a gente vai eu vou tentar trazer, como eu falei da outra vez, mais do que repassar conteúdos, eu vou partilhar a minha experiência para juntar com a experiência que vocês já têm, para a gente poder fazer um alinhamento. É uma troca de trajetórias, é um pouco disso que a educação popular, Paulo Freire e tantos outros educadores trazem como outra forma expandida do que todo mundo entende por educação, né? A educação libertadora requer o protagonismo de todas as pessoas do próprio território. Então, a gente precisa entender o que é essa compreensão de educação popular, que é isso que vocês fazem. Todos nós aqui somos educadores populares, mesmo que às vezes não nos reconhecemos como tal, que é conhecer o território, conhecer a dinâmica do território, o que existe nele, e aí incidir, ou seja, intervir, não sozinho. Nenhuma intervenção vai se dar sozinho. Nada, nenhum tipo de mudança, seja ela pequena, micro ou macro, grande, vai acontecer de forma unilateral, né? E nem bilateral, ela é coletiva, ela é movimento. Eu vi aí que o Micael falou que ele é educador popular em saúde. Eu vou tocar nesse assunto porque nasce um pouco no Brasil, dentro mesmo, fora um pouquinho da área da educação, a articulação de educadores na área da saúde. Eu vou tocar um pouquinho nesse assunto e é ótimo saber que você faz parte um pouco dessa história. Eu só queria ouvir um pouco, porque da outra vez eu meio que falei um pouco porque ia requerer um pouco da consciência histórica sobre a atuação e o protagonismo das juventudes. Então, fiz um relato histórico e falei muito. Dessa vez, eu quero fazer um pouco do bate-bola. Então, a primeira pergunta que eu quero ouvir de vocês, o Micael já começou a falar aí, se ele quiser, mas a pergunta que eu quero trazer para vocês é: qual é a experiência de cada um de vocês no território? Seja no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, na sua região, na cidade. Me fala um pouquinho de como que é a experiência de vocês nessa intervenção no seu território. Quando eu falo território, eu quero ouvir para ver o que vocês entendem, o que é território, para a gente poder trabalhar isso depois. Tá bom? Então, eu quero ouvir um pouquinho vocês. Demorou, posso partilhar? Pode. Então, amigo, eu acho que assim, a atuação e experiência de contato assim, seria sempre na área da cultura, que até então eu sobrevivo e vivo de arte, assim, então impacto a galera da minha rua, a galera assim, dos meus brothers, com a arte, assim, seria bem assim, com a arte e educação, no sentido de tipo, oficinas, trabalhos sociais em relação a grafite, desenho, e incentivar os jovens no sentido que eles podem, sim, produzir muita coisa interessante, muitas ideias geniais. Então, assim, de nível de experiência que eu vejo de mudança e certo impacto mais social, mais dessa área pessoal, seria através, né, da arte. Enfim. Maravilhosa, maravilhosa. Próximo. Depois eu vou ir comentando, eu vou ir pegando um pouquinho do que cada um fala. Próximo, gente. Humberto abriu aí a câmera. Você quer falar, Humberto? Para a galera que não está familiarizada com o Zoom ainda, para falar, tem um microfone em frente só na tela assim, do computador, é só clicar que vai tirar o mudo do telefone, tá? Para a gente conseguir ouvir vocês. Não precisa ficar com vergonha não, gente.
Pode falar aí. Ou Micael. Micael, fala aí que eu fiquei curiosíssimo sobre a sua atuação de educação na saúde. Sim, a pergunta? Qual é a experiência da sua atuação? Seja no seu bairro, na sua cidade, na sua região, ou na sua rua, na sua igreja, enfim. Qual que é a sua experiência de atuação? Se você tem algum tipo de atuação, não precisa ser como a minha, não é para se espelhar em nenhuma, é o tipo de atuação que você tem em qualquer tipo de tema. Bianca falou especificamente da atuação dela na área da cultura, da produção cultural. Ela é produtora cultural, então ela falou um pouco do que ela... Bom, tipo assim, eu não tenho nenhuma atuação no território, nenhuma uma atuação de impacto, mas eu estou buscando pelo FJF, agora, tipo assim, entrar no cursinho popular para poder dar um impacto com o meu conhecimento nos jovens que dependem de um cursinho, né, para poder ingressar na graduação. E até o motivo de eu estar nesse projeto é de buscar atuar mais, de buscar um convívio direto com a sociedade e impactar positivamente com o que eu tenho a oferecer. Então, eu não tenho nenhuma atuação, mas eu gostaria de ter, justamente eu não tenho. Nossa, é muito bom. Quem mais? Micael levantou a mãozinha. Isso aí, Micael, levantar a mão, pode falar, Micael. Vou contribuir aqui pela a pergunta do... Desculpa, esqueci seu nome. Carlos. Carlos, é o seguinte. Então, Carlos, o primeiro contato que eu tive com a questão da educação popular, né, no território, foi do meu trabalho como agente comunitário de saúde. Né? O agente comunitário de saúde, ele está ali num território fixo, e aquele território fixo, né, ele passa ali a ter contato com a comunidade. Então, o educador popular em saúde e as práticas do agente, tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de endemias, são muito parecidas. Ele é o braço do SUS com a população, com a comunidade. Então, ele vai levar e vai atender todos os anseios da comunidade, todos os anseios da população, né? Ele está ali tomando um cafezinho com a Dona Maria, com o seu João, né? Que tem ali aqueles saberes populares, né? Ancestrais, passados de geração em geração, que tem muito a contribuir para o SUS, né? Para a população e para aquela comunidade ali no ambiente a qual a unidade de saúde está envolvida ou o ambiente que o agente está trabalhando. Atualmente, eu atuo num projeto social como psicólogo comunitário, de comunidade periférica também, e faço todo esse contato com rede ali, com os meninos, né? É um projeto esportivo, e atuo nessa área aí. Mas eu tenho experiência como agente comunitário, né? 4 anos, e tenho formação pela Fiocruz também. A Fiocruz é uma grande parceira da educação popular, né? Produz muito conteúdo, né? Inclusive eu tenho alguns conteúdos da Fiocruz aqui atrás, da educação popular, e eu gosto muito, né? Eu tenho até um projeto, né, de educação popular, que é levar a educação popular para as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem, né? Eu já capacitei cerca de 30 agentes de saúde, né, com a parceria com a Secretaria de Saúde. Fiz também bastante palestras, já palestrei acho que umas 4 ou 3 vezes na Rede Cidadã, para o público jovem também, com o tema da educação popular em saúde e a vulnerabilidade, né? Que existe uma certa diferença daquilo que está bonitinho no papel e daquilo que você vê na realidade. É outra realidade ali que aquela comunidade vive. Então, por isso que é tão necessário o convívio do educador popular naquela comunidade ali onde que ele está inserido. Muito bom, muito bom. Essa área da saúde é muito legal, nesse sentido, né? Essa compreensão do território, muito legal. Próximo.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Vitória, Vitória, né? O Carlos eu conheço só pela plataforma mesmo, que eu estava dando uma olhada lá sobre as primeiras aulas, né? Então foi aí que eu conheci. E eu, no momento, não tenho, assim, algum cargo, né, para estar falando sobre minhas experiências no território. Porém, eu tenho compartilhado com algumas pessoas que me acompanham há algum tempo sobre as mudanças, né, que os nossos hábitos alimentares, né, da nossa vida, como impacta no meio ambiente, como pode salvá-lo, né, como pequenos hábitos podem transformar. Então, eu tenho compartilhado, assim, algumas vivências com pessoas. Eu acho que nada melhor que resultados, né, para ser impactante para alguém. Então, assim, eu tenho mostrado alguns resultados para algumas pessoas e algumas pessoas têm vindo até mim para pedir conselhos, né, pedir, olha, como que eu faço? Então, assim, eu vou ajudando nessa forma. Eu acho que não tem nada, assim, mais agregador do que você sentir que tudo que você falou e pratica faz bem para outra pessoa. Então, meu compartilhamento de experiências é isso. Marco demais. Depois eu vou tocar nesse assunto, viu, Aline? Vitória. Próximo. Quero escutar um pouco de vocês, pessoal. Mas quem não tiver à vontade, não precisa, viu? Mas a minha vontade de escutar é grande, por isso que eu fico pedindo. Eu espero que vocês falem nos próximos momentos, porque eu vou instigando, assim, eu vou tentando tirar, porque é isso. A educação popular é essa tentativa de cruzar experiências de trajetórias, para a gente poder formular intervenções e buscar estratégias, seja em qualquer área, cultura, saúde, educação alimentar, políticas sociais, enfim. É um vasto tema, mas que geram o envolvimento de várias partes. Aí eu vou pedir para a Ludmila colocar um vídeo que é uma experiência específica de mapeamento do território feito por jovens do Rio de Janeiro. É um projeto que tem um dedo da ONU, né, da Unicef, que aí a gente vai ouvir jovens que foram participaram de uma oficina de mapeamento, e eles trouxeram algumas reflexões do que é o território e como fazer para intervir no território. Então, é bom escutar pessoas que estão na faixa etária de vocês. Hoje eu estou com 37 anos, estou na UFJF fazendo economia, e minha época de juventude já passou, mas a minha trajetória vem desses espaços de articulação de políticas de juventude. E aí, para escutar experiências, nada mais interessante de ver pessoas que estão na mesma etapa e geração da nossa vida e para que nos dê um pouco dessa perspectiva, um pouco de protagonismo e de como a gente tem força para poder intervir na realidade onde a gente vive. Então, vou deixar vocês escutarem, são alguns minutinhos, é bem objetivo e ele vai nos ajudar um pouco a seguir a nossa conversa. E aí, pessoal? O que vocês acharam do que vocês falaram, né? Houve aí 4 ou 5 pessoas que falaram sobre as suas experiências. O que o vídeo, o que a fala desses jovens em 2012, 2013 disseram para vocês? O que impactou na fala deles que tem a ver com a realidade de vocês? Pode repetir a pergunta que a minha internet travou aqui. Ah, tá. O que o vídeo instigou desde a partir do que vocês fizeram, da atuação de vocês, com a proposta dele de mapeamento e de conhecer a realidade e poder fazer um plano de ação para poder intervir nela? O que foi mais interessante que linkou a experiência de vocês com a experiência de atuação desses jovens do Rio de Janeiro em 2012, 2013?
Acho que foi a participação direta dos próprios jovens da região, porque é muito simples montar um projeto sendo uma pessoa de fora do que sendo uma pessoa de dentro. Então, tipo assim, eu acho que o que gerou mais impacto foi a galera mesmo da região ter participado da construção do processo, assim, do projeto, e como que eu acho muito mais funcional, porque se já é para eles, porque eles não construírem, né, essa estrutura do projeto, que será, né, para a área de onde eles moram. Então, tipo assim, eu acho que deu muito um ligamento com o plano que eu penso sobre cultura barra coisas sociais na área onde eu moro. Então, tipo assim, deu um ligamento. E foi uma parte bem interessante que ela falou em relação às mudanças. Travou, Ele acredita na Bianca. mudança, ele quer fazer a nossa comunidade, e a gente que é meio que adaptado, não vê. Desculpa, de qual parte travou? Você já ia falar da experiência deles de atuação. Bianca, talvez se você desligar a câmera fica melhor. Não sei se entenderam o que eu falei. Não, mas melhorou, Bianca. Talvez só com a câmera desligada fique melhor. Ok. Mas, enfim, o que eu estava falando em relação... O que eu estava falando quando travou? Estava falando da experiência da atuação de quem é do próprio território. Isso, como que eu acho que é muito mais funcional a gente pensar um projeto com a galera que já vai ser beneficiada de certa forma, que tem uma visão totalmente diferente de quando a gente é de dentro, que uma pessoa olhando de fora. Além de que tem pequenas coisas que só quem vive, só quem está ali no dia a dia vai conseguir observar. E o que eu acho mais interessante assim, do vídeo inteiro foi a questão de que o jovem, ele acredita na mudança, além de querer fazer, ele acredita, que é um ponto muito importante. E às vezes a gente, sei lá, se adapta tanto a esses movimentos que a gente deixa assim por vir. Eu acho que o jovem tem muito esse tem de bater mesmo na tecla de tipo tá ali querendo fazer mesmo, em relação assim a galera que já tá mais antiga e tal. Mas enfim, é isso. Mas, quem mais? O que chamou mais atenção no vídeo? Chamou atenção, no caso, é como que você coloca o jovem para enxergar aquele problema, no caso de mapear, né? Em administração a gente fala muito de entender a dor, né? De procurar solucionar aquela dor. Então você identifica, o primeiro passo para você solucionar é você identificar. Então, se você está participando ativamente no seu território, você tem a maior probabilidade de enxergar aqueles problemas e identificar que aquilo carece de uma atuação ali para resolver uma coisa mais urgente. Então, quando você coloca o jovem para poder ele atuar dessa forma, ele, ele tipo assim, muitas vezes a gente, por exemplo, eu moro no bairro periférico, eu não ando muito pelas ruas do bairro, eu não saio muito aqui, mas se uma proposta dessa, por exemplo, de mapeamento do bairro chegasse até mim, eu poderia, por exemplo, identificar inúmeros outros problemas que passam desapercebidos para mim quando eu simplesmente faço uma rotina de ir para a faculdade ou de ir no mercado, enfim. Tem problemas que às vezes passam desapercebidos quando você não está naquele foco, não está na vontade de perceber qual é aquele problema e de solucionar. Então, isso que chamou atenção um pouco para mim. Próximo. E mais, gente? Aline, seu microfone está desligado. Vitória, seu microfone está desligado. Eu não sei porquê, Obrigada. eu tenho uma educanda chamada Aline Vitória. Tudo bem. Pode falar. Complementando a fala dos colegas, né? Eu concordo bastante. Eu tinha até pontuado aqui a questão de os jovens estar propondo mudanças, né? E que o jovem acredita na mudança. Um outro fato importante é que nós podemos atuar, né, diariamente com nossos exemplos, como foi dito no vídeo mesmo, ela foi falado disso e ela mesma se tocou que ela faz parte da comunidade. Então, ver
que nós contribuímos para o que está acontecendo, automaticamente impactando os jovens, impacta quem convive com eles, que automaticamente impacta outras pessoas e assim vai criando, né, um elo de bons hábitos, de novas formas de viver. Então, assim, além de tudo, que o jovem é o futuro. O jovem sempre é o futuro. O jovem vai ter uma criança, que vai ter outra criança, e assim, construindo novos princípios, novos pensamentos, vai gerar, né, o que nós tanto queremos, que é um mundo novo. Isso. Muito massa, muito massa. Tem mais, gente? Os que não falaram aí, quero ouvir a voz de vocês. Priscila, Michael, Lorena, Alex, Fabiane, Sabrina. Humberto, nem falei o nome dele. Quer falar, Humberto? Pode falar. Mas seu vídeo está travando. Aí, você tira o vídeo e deixa só o microfone, porque senão eu acho que vai travar. Então, um dos detalhes que me chamou mais a atenção foi assim, com toda essa tecnologia implementada, como que depois a gente consegue conciliar isso para poder extrair esses dados e conseguir mensurar para saber se todas essas dores, se todas essas necessidades identificadas, se o projeto ele vai conseguir implementar isso na direção certa para solucionar o problema. Muito legal. Muito bom, gostei. Tem mais? Alguém mais quer falar? O vídeo não chamou atenção, não, gente? Alex, você está aí? Então, já que o povo não quer falar, eu acho que eu vou trazer um pouquinho disso, né? A experiência no Rio, nesse vídeo, é interessante que vocês trouxeram muita coisa legal, que o vídeo pontuou-se de uma forma extraordinária, que é a construção de plano de ação, o uso de tecnologias para poder elaborar dados ou produzir dados, o conhecimento do território, a dinâmica de participação de jovens que são do próprio território, mas não tinham... Assim, entendi. Pode comentar, quem quiser comentar pelo chat, aí a Ludmila vai me ajudando, porque às vezes eu não posso parar para poder ver o chat. Através de algumas tecnologias, a gente vai identificando não só problemas, mas como definindo que território é esse. Porque a gente tem na cabeça, e aí a gente reproduz uma ideia da geografia, do território como um espaço específico e tradicional, né? O bairro, a cidade, o país, mas o território é um pouco mais complexo do que isso. Depende de um pouco da formação das disparidades, das diferenças, que acabam juntando várias regiões, né? E aí, se vocês perceberam lá, o cara fala sobre a oficina de mapeamento, teve um momento que eles tinham que definir qual território. O território não estava definido, só foi definido depois das fotos tiradas através daquela pipa. Então, assim, quem define o território é o público-alvo, é o grupo que quer intervir nele, depois de juntar as informações que são os dados, que são a presença do poder público nessa região, os serviços que estão prestados, os problemas que são presentes nessa realidade. Vocês viram lá a lagoa que está poluída, saneamento básico, os becos que não têm iluminação. Então, assim, eles foram identificando várias coisas
para depois se agruparem, notem isso, eles estavam em grupo, para definir em grupo o plano de ação, juntar todas as informações para poder incidir sobre ela. Porque não adianta só olhar para a realidade. A gente tem que parar e refletir sobre essa realidade. E, para isso, a gente tem que escutar as impressões de todo mundo que estava lá naquele território, para a gente poder ver em que área que a gente vai atuar e, principalmente, definir qual o problema. Quem aí está na universidade, é um nome que, às vezes, a gente questiona, né? Mas, quando a gente quer definir um projeto, a gente primeiro define o problema. O problema é aquele ponto específico que eu quero intervir, refletir e problematizar. Então, a gente faz isso em grupo. Mesmo quando eu estou sozinho tentando escrever alguma coisa, eu vou buscar alguns autores que vão falar especificamente daquele ponto que eu quero trabalhar. Então, eu não vou fazer isso sozinho. E quando a gente vai fazer uma parceria no território, a gente primeiro se organiza e escuta a comunidade. E isso, escutar, significa ir na comunidade, tirar foto, pegar dados, juntar tudo e voltar, sentar e definir. Olha, o que a gente tem aqui? Olha tanta coisa que a gente juntou. E agora, aonde a gente vai interferir? Quem a gente vai envolver? Com quem a gente vai conversar? E com quem a gente vai fazer parcerias? Isso é um processo que não precisa ser longo, mas ele precisa desses passos para a gente poder fazer algo que realmente impacte, né? Porque eu não vou negar, assim, eu tenho quase 20 anos de educação popular, é problemático quando você vai fazer sozinho. Depois eu vou dizer para vocês por que isso é problemático. Alguém levantou a mãozinha? Eu vi uma mãozinha levantada aqui, mas... Não, fui eu que bati palma. Sim. E aí, a gente precisa trazer alguns pontos para a gente poder refletir. Território, articulação, depois eu vou passar isso para vocês no chat. Território, articulação, intervenção e protagonismo. Nesse ponto do território, é isso que eu falei. O território não é algo definido. Tá? Pegando pela fala do Micael, o território ele pode ser 3 bairros, 4 bairros, pode ser 2 ruas, 5 ruas. Quem vai definir o território é o grupo que quer fazer intervenção nele. Pode ser uma praça o território. Pode ser uma rua inteira, uma avenida inteira. O território pode ser um agrupamento diverso de produtores culturais, né? E aí a Ludmila, a Bianca, ela sabe que existem várias formas, a gente fala nuances da área da produção cultural, né? Quem trabalha na área de produção artesanal, quem trabalha na área de audiovisual, quem trabalha na área de teatro, quem trabalha na área da arte, enfim. É um território imenso que a gente pode pensar em intervir, né? Inclusive, né, quando veio agora essa lei Aldir Blanc, né, teve que juntar vários territórios de produção cultural para ver, olha, existe um público que tem dificuldades, tem problemas em relação à pandemia que precisam ser sustentados de alguma forma por políticas específicas para passar nesse tempo de pandemia. Isso acontece também em outras políticas públicas, né? Mas não é uma ação somente governamental, ela pode ser uma ação da comunidade, né? Ela pode ser uma ação dentro da igreja, ela pode ser de um projeto social, um programa, né? Governamental. Então, assim, o território ele tem que ser definido por esse grupo, né? Se vai ser um público, se vai ser uma praça, se vai ser uma rua, se vai ser uma região, se vai ser um território de lagoas, se vai ser a área de reeducação alimentar, né? E aí a gente pode falar das hortas comunitárias. Então, assim, território ele pode ser diversas coisas, mas depende do próprio grupo.
Micael está articulação. com a mão levantada, Carlos. Não sei se sim. ele quer fazer uma contribuição. Micael? Sim. Quer falar, Micael? Já tinha até passado já, que você estava falando sobre a questão de ter feito um projeto sozinho, algo do tipo, né? Tem uma fala muito importante de Paulo Freire, que eu costumo dizer muito nas minhas palestras, nos vídeos que eu gravo, que é a questão de fazer para o povo e fazer com o povo. Quando você faz com o povo, existe ali uma sistematização de ideia, cada um vai dar a sua contribuição e assim formará um novo saber. Quando você faz para o povo, tem aquela questão de você fazer sozinho e não ter aquela contribuição das outras pessoas e aí ser passivo de crítica, né, de exigências, mas aí quando se constrói ali aquele saber com o povo, ali vai ter ali o palpite do João, da Maria, né, do Tiago, do Pedro, e aí vai construir algo que é coletivo. E algo que é coletivo é bem aceito, né? Não é uma coisa que vai ser enfiado para a goela abaixo. É uma coisa que foi construída de forma coletiva com a comunidade. Então, por isso que é a grande importância aí da coletividade e dessa construção do saber. Aí tem uma certa diferença de fazer com o povo e fazer para o povo. Muito bom. E aí eu vou pegar o seu gancho para falar da articulação. Tem três movimentos no Brasil que não está longe da gente, não é algo muito, muito espetacular. É espetacular no sentido da sua existência, mas não muito distante, que foi base para, inclusive, para a criação da política de saúde no Brasil. São três, assim, que eu me lembre, mas existem outros. Claro que o Brasil é muito grande na sua história. Um deles são as parteiras. A segunda são as benzedeiras. E a terceira é a experiência da pastoral da criança. Esses três, eles sempre fizeram visitas na própria comunidade, para ouvir a comunidade, para atender, para fazer pesagem, para poder fazer alguns métodos de alimentação para crianças. No caso das parteiras, o cuidado, né, do parto mais humanizado, que as parteiras trazem isso com muita força. Existem outras experiências. Depois disso, depois da Constituição Federal, a Política Nacional de Saúde ela foi realmente ganhando força. O SUS nasceu dessas experiências de articulação no território dessas pessoas, da pastoral da criança, das parteiras e das benzedeiras. Tanto que lá na Bahia, eu acho que ainda tem experiência, não sei se o Micael já sabe disso, como ele é da área da saúde, que o Estado da Bahia trouxe a experiência das benzedeiras para atuarem nos postos de saúde. Olha que maravilha, apesar de que muitos médicos têm dificuldade com essa área, né? Mas olha que interessante. As lideranças da comunidade que trabalhavam na área de saúde, são trabalhadoras da área de saúde, apesar de não serem reconhecidas, são internalizadas dentro da política de saúde. Isso a gente pode levar para outras, e até para a nossa situação aqui, que é discutir a nossa relação no território para alinhar as lideranças diante de um problema que muita gente não vê ou diante de um problema que está ali e muita gente não incide sobre ele. Então, assim, a articulação depende muito, primeiro, da ação coletiva, como vocês já falaram. Não tem como fazer intervenção no território sem uma ação coordenada coletivamente. Não tem. Sabe por quê? Não é só que é ético trabalhar coletivamente. Não é só por isso. Vou dizer o seguinte, por quê? Quando você vai conversar com uma liderança da comunidade, porque assim, comunidade muita gente não é ninguém, né? Eu moro na comunidade do bairro Santa Rita. Santa Rita tem 40 mil habitantes, só no bairro Santa Rita. Então, é muita gente. Só que existem pessoas chaves que movimentam a comunidade. Se eu quiser intervir
Eu tenho que conhecer essas pessoas. E conhecer não é somente, olha, eu sou o Carlos, eu tenho boa vontade, eu quero participar. As pessoas, ainda mais o mineiro, a gente é desconfiado, né? O pessoal vai olhar para você assim, de onde que esse menino é? O que ele está querendo? Será que ele está querendo alguma coisa política? Será que ele quer ser vereador? Então, as pessoas vão ficar assim, quem é essa pessoa? Agora, se você vai falar assim, eu sou da Pastoral da Criança, eu sou do projeto de extensão da Universidade Federal, eu sou do... Qual é o projeto de vocês, gente? Desculpa, imensamente, eu não lembro. Hein, Ludmila? Qual é o nome do Liderança projeto? jovem. Liderança jovem. Eu sou do Liderança Jovem e tal e tal. Eu sou do grupo de jovens da Pastoral da Juventude. Ou seja, você está colocando para ela, olha, confia em mim. Eu não estou sozinho, eu não atuo sozinho. Tem um grupo que já se movimenta e que tem um know-how, ou seja, já conhece, já sabe como fazer, já tem estrutura, tem pessoas para articular, tem instrumentos, tem força de vontade, tem profissionalidade, né? No meu grupo tem um administrador, tem um assistente social, enfim, tem vários profissionais. Então, assim, quando você vai em grupo, a liderança da comunidade, seja o padre, o pastor, o coordenador da feirinha popular, tem o presidente da associação de bairros, eles vão te olhar com outros olhos, né? Não vão te olhar como entidade, mas vão te olhar com uma força que pode juntar com a dele para poder fazer um impacto maior na comunidade. É claro que na articulação, a gente tem que ficar com o olho aberto. Por quê? Todo mundo aqui tem intencionalidades, né? Ou seja, tem intenções. Por que a gente vai intervir na comunidade? Porque eu quero mudar o mundo. Igual a Miss Brasil. Eu quero paz mundial. Tá. E o mundo não é um mar de rosas, né? A gente tem que, na articulação da comunidade, perceber quais são as intenções das lideranças, né? Qual é a intenção do padre, do pastor, como é que está a paróquia, a igreja evangélica, a associação de bairros, entender como eles articulam, porque cada espaço dele tem os seus problemas, tem as suas tensões. Então, a articulação é isso. Ir coletivamente, intervir coletivamente, saber ter um olhar clínico sobre a comunidade, ou seja, se você vai lá e ter um olhar tipo, nossa, olha o que ele está dizendo atrás dessas palavras que ele está me passando. Perceber, sem ele falar, quais são os problemas que tem dentro do grupo dele. Que aí, quando você vai voltar para o seu grupo de origem, você falar assim, olha, eu percebi isso, isso e aquilo. E como é que a gente vai se posicionar para fazer essa parceria com ele? Vai ser uma parceria média? Vai ser uma parceria cautelosa? Vai ser uma parceria mais confiante, né? Feita de confiança, porque já se conhecem e tal. Então, a articulação ela depende dessas várias complexidades, né? Como está organizado esses parceiros, as lideranças, as instituições do bairro, como eu já falei, na igreja, associação de comerciantes, de pequenos agricultores, enfim, perceber como essas lideranças, inclusive, se relacionam entre si. Entenderam? Então, esse é o ponto. Território, articulação. A outra forma, Bianca falou algo aí, deixa eu ler. Eu vou parando porque é importante ler o que vocês estão falando. Percepção multifocal sobre o espaço físico, social, cultural, crenças, para entender as necessidades e focalizar objetivos. Exatamente. É claro que uma pessoa vai perceber mais uma coisa, outra pessoa vai perceber outra coisa, por isso que é importante voltar para o grupo, depois de ir no território, e aí e trocar esses olhares. Olha, eu percebi isso, olha, eu percebi aquilo. Depois desse processo de definir o território,
andar no território, mapear e mobilizar as lideranças, eu volto para falar, tá, o que a gente vai priorizar? Qual que vai ser nosso objetivo e a nossa meta? Quais dessas pessoas que a gente conheceu vão ser os nossos parceiros, né? E aí, intervir. Como intervir? Como intervir? Através de uma reunião, chamar as pessoas, apresentar aquilo, conversar antes da reunião, para convidar, para falar o objetivo, para falar o que nós queremos, já alinhado junto com eles, nas conversas da intervenção, para a gente poder chamar uma reunião, agora é online, né? Mas naquele momento lá no território do Rio de Janeiro, o pessoal fez intervenção em 2013, o mapeamento em 2012, a intervenção em 2013. Então, chamar eles e aí fazer uma intervenção. Talvez aquela menina fez uma articulação para revitalização daquele lago. Talvez outro falou, olha, tem um problema do beco sem iluminação, o que nós fazemos? E aí buscou a associação de bairro, mobilizou o vereador do bairro, mandou ofício para a estrutura de iluminação da prefeitura, enfim. É chamar as pessoas com um objetivo definido. O que nós vamos fazer em relação a esse problema que nós conseguimos definir? E aí, mobilizar os parceiros. E não o grupo que começou a definição do território, a articulação no território, agora ele não vai atuar sozinho. Ele precisa dos parceiros. Ele precisa de dividir as tarefas do que fazer naquele território. Entendeu? E aí, quem vai ser os protagonistas? Todos. Quando você passa esse processo, ele depende do território, depende da forma de articulação. Ele pode ser de 1 mês, ele pode ser de 2 meses, pode ser de 6 meses. Cada grupo ou cada articulação vai definir isso, né? E é bom, e aí vocês, eu imagino que todos já passaram por processos de desânimo, de frustração, porque é isso mesmo. Quando você envolve outros espaços, você está envolvendo também a dinâmica e o funcionamento desses grupos. Porque, assim, para mobilizar uma reunião, vocês já passaram essa experiência de marcar uma reunião com outros grupos? Eu não posso esse horário, não posso outro dia, não posso isso. Aí tem aquele grupo que ainda está cabreiro com você e está assim, não sei se eu vou. Então, se demora, até para marcar a primeira reunião. Então, isso, a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Faz parte. Dentro de casa, a gente tem esse problema, tipo, vamos limpar, fazer faxina no sábado. No sábado eu não posso porque eu tenho academia. Não posso porque isso. Imagina nessa relação tão complexa, como a Bianca falou, de várias questões que permeiam essas relações, inclusive de problemas sociais, né? Tipo, como é que eu vou convidar? Eu estou aqui, eu vou pegar um espaço que eu já trabalhei, que é a área do Turmalina. Como é que eu vou articular alguém do Morrão, perto da Igreja Católica, lá eu esqueci o nome da santa, gente. Como é que eu vou chamar o pessoal de lá e chamar o pessoal da área militar? Se a liderança lá de cima descer e for para outra, isso, Nossa Senhora da Assunção, verdade. Como é que quem mora lá atrás da paróquia vai andar e passar por uma região de conflito? Eu tenho que levar isso em conta. Tem outra coisa também, chamar uma outra liderança para uma reunião que tem tensão com a outra liderança. Como é que a gente vai gerenciar isso? Eu estou falando de uma forma bem geral, não quer dizer que isso vai acontecer com o projeto de vocês, mas ficar atentos às aquelas percepções que vocês tiveram andando pelo território. E trazer isso, todo mundo junto, a gente tem que estar ciente, não pode estar ingênuo, de que pode haver problemas na locomoção das pessoas, na relação entre as lideranças. A gente tem que saber mediar essa reunião de parceiros. Outra situação é
que o grupo pode falar assim, olha, a gente não precisa primeiro chamar os parceiros, a gente pode juntar aqui, definir o projeto e apresentar o projeto para cada parceiro individualmente. Isso, verdade, verdade. Eu já participei de reuniões em que adultos, e não eram nem idosos, alfinetavam jovens, tipo, vocês têm que participar, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando vai fazer o evento, coloca o jovem para carregar a cadeira. E aí você vê que o jovem está puto da vida. Uai, eu estou aqui só para carregar a cadeira? Não, mano, eu participei aqui de uma edital que rolou aqui em Valadares, que foi muito sobre essa diversidade. A gente chegou no ambiente, assim, era um edital de grafite, porém, aquela história, os idosos não entendem Pix tinha que tratar tudo com cheque, era uma outra mentalidade, aí tinha tantas discussões, assim, pela falta, tipo assim, que a gente já pensa de uma maneira diferente que eles não pensam, né? Aí unir essa diversidade, assim, de idade, às vezes é um complexo, nossa, por, sei lá, falta de paciência da nossa parte e falta da compreensão deles também, por serem de outra geração. Então, é uma questão assim, bem de diversidade mesmo, é bastante complexo. Reunir para fazer projetos e, né, eu faço nesse âmbito de diversidade mesmo. Você estava falando, eu lembrei desse rolê e quis partilhar. Eu já sei por isso diversas vezes. Imagina, existia uma casa de cultura, na verdade, é a casa dos artistas, que era onde hoje, onde tem aquele... Sabe o mergulhão? Lá em cima tem aquela área da polícia, esqueci o nome, gente, lá depois no final da Minas Gerais, qual que era o nome mesmo? Estou esquecendo o nome, gente. Onde tem lá, onde funciona o Olho Vivo, aquele prédio grandão lá. A RISP. RISP, isso. Lá na atual RISP, ali na esquina, tinha uma casa onde quem produzia teatro se encontrava. E aí, É o como eu não Country estava Club, não, naquela né? época, eu era... Acho que antes. Tem o Country Club, tem a RISP, e bem mais embaixo era essa área de cultura, dos artistas do teatro. E aí essa casa não existe mais, né? Óbvio, né? Eu conheço um pouquinho dessa dinâmica da área cultural. E aí você ouve, né? Eu estou na produção cultural há 30 anos. Quem são vocês? Tem essa tensão geracional muito grande, né? Vocês não sabem como fazer, vocês não sabem como que foi até agora sobreviver na área do teatro. Tem essas tensões, e a gente tem que saber, porque senão a gente entra na tensão, né? Ainda mais a gente que não é reconhecido, né? Eu falo isso porque na área de juventude tem muito isso, essa questão de tensão geracional, a gente tem que saber mediar. Mediar não significa negar o problema, mas saber como gerenciar a tensão. Para dizer o seguinte, como a Bianca falou, que a gente seja mais compreensivo, né? Porque quem atua há 30 anos tem suas frustrações, seus problemas, suas inquietações, mas eles também têm que superar o saudosismo e saber que a produção cultural ela é dinâmica, ela acontece, e que o jovem também é produtor cultural. Se ele tem 5, 10, 15 anos de atuação, isso não importa. Não importa. Até porque isso é complexo, né? Falar de bagagem, isso é complexo. Então, assim, só que a gente que vai fazer articulação e parcerias, a gente tem que ter esse time para poder gerenciar esses conflitos. É muito seja isso, saber individualmente... brincar mesmo com a diversidade. E você tá falando, tu lembra de tanta coisa, porque, tipo, já lidei nesses processos de criação com a galera que é mais velha e com a galera que, inclusive, é mais novo que eu. Meninos de 12 anos falando sobre, sei lá, desenhos criptografados, rolês de internet, coisas assim que são super produtivas e que dariam um projeto tão, assim, incrível, se bem direcionado, assim. Por isso que eu acho que é muito sobre esse olhar atento de, tipo,
ter sensibilidade para escutar a galera mais velha, que querendo ou não, realmente tem uma bagagem, mas também tem os moleques novos, que estão dando, assim, nossa, um show na gente, que eu fico, mano, que isso, tem que aprender muito ainda com essa nova geração, e tá aberta a todos os, sabe, todos os âmbitos. Igual, eu acho que foi o Humberto que falou, né? Que é a questão das novas tecnologias, né? Existem muitas pessoas que são, a gente chama de dinossauros, né? Em qualquer área, que têm dificuldades com as tecnologias, ou seja, mas tem outras pessoas da mesma época que têm uma facilidade. E a gente precisa um pouco desmistificar o que essa geração anterior à nossa tem com as tecnologias. O Instagram só tem bobagem, o Facebook só tem bobagem. Para dizer não, existem outras formas de se relacionar com as tecnologias, inclusive que a gente faz. Produzir vídeo, produzir documentário, fotografia, tem tanta coisa que pode fazer que é uma ferramenta na articulação. Vocês viram a pipa, para tirar trocentas fotos em meia hora. O celular para conseguir fazer o mapeamento do bairro, né? O WhatsApp poder fazer reunião, né? Hoje a gente está vendo aí esse projeto está fazendo isso, né? E aí é fazer com que essas gerações percebam que existem ferramentas que podem potencializar, porque assim, lá que o jornal surgiu, o jornal não foi bem aceito na época, mas ele foi um potencial para poder quebrar barreiras de informação que estavam presas somente a um grupo, a alguma elite, seja da Inglaterra, lá da Europa. Então, assim, hoje vai ser a mesma coisa, né? A internet ela pode ter um uso arbitrário, criminoso, mas pode impulsionar, ainda mais nesse tempo de pandemia, algumas articulações. Óbvio que tem algumas coisas que a gente não pode recuar, que aí é um posicionamento meu e das organizações que eu faço parte. Não tem como negar a importância da escola hoje. E aqueles que estão fazendo a defesa da educação virtual, eles estão fazendo uma opção de esvaziamento do Estado. A gente não pode, nesse ponto. Mas isso aí é um posicionamento crítico. A gente tem que saber, aquela fala popular, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, nesse trato aí com os mais velhos, até com alguns mais novos, porque tem alguns mais novos que realmente caem nessas articulações virtuais, porque a gente está numa briga de narrativa, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. E o que vai ser consumido? Está a serviço de quem, né? Essas ferramentas. Então, a gente tem que usar o projeto, a parceria, ela pode usar várias ferramentas, como não precisar usar outras, né? A ferramenta de visita domiciliar é a mais usada. A ferramenta da comunicação ela é usada. Os vídeos rápidos, igual o Reels, que o Instagram faz, ele viraliza de uma forma muito grande. O WhatsApp, né? Vocês viram que o WhatsApp de 2016 para cá ele tomou uma proporção que impactou. Então, assim, o projeto e a intervenção ela tem que levar em conta essas ferramentas que podem dar aquele boom para que a gente quer. Porque antigamente, vou dar um exemplo, quando eu morava no bairro São Paulo, foi feito uma horta comunitária. Eu vou pegar um pouco do que eu esqueci qual falou sobre reeducação alimentar. Foi a Priscila? Acho que foi a Priscila. As pessoas tinham dificuldade muito grande de quem queria ficar lá responsável pela horta comunitária, né? Cada um dia para cuidar, para vigiar, para aguar as plantas, para fazer os canteiros, para comprar esterco, etc, etc. Então, mobilizar essa gente toda demorou muito tempo, né? E hoje, com o WhatsApp, como que é mais fácil, né? Fulano, você fica quarta, sexta, sábado, tal horário. Então, assim, isso pode muito bem nos ajudar a gerenciar o projeto de intervenção que a gente definiu. Micael, você quer falar? Não, você estava falando sobre a questão da rincha
do novo com o velho, a pessoa achar que ela é dona do suposto saber, né? Tem pessoas novas que sabem, tem pessoas velhas que sabem. Na verdade, tem uma fala de Paulo Freire que é muitíssimo importante, que não existem pessoas que saibam mais ou pessoas que saibam menos, há saberes diferentes, né? Então, entender isso é muito importante nesse aspecto da construção do saber, porque se você chegar ali num projeto e começar ali a fazer a escuta, né, com os moradores, com a população, e aí você não pode chegar lá com o dom do suposto saber, né, mas você tem que aprender a ouvir, né, e entender também que talvez aquela pessoa ela tem a contribuir, né, para o projeto, porque se o projeto é para ela, então ela tem muito a contribuir, tanto na questão da cultura também, é entender. Só que acontece que eu acredito que nós, no geral, temos um pouquinho de orgulho e às vezes não sabemos escutar e nem compreender essa diversidade de saberes, né? Não existe ninguém que sabe que tem o mesmo conhecimento que o outro. Os conhecimentos, os saberes são variados, né? E se fizer aí aquela junção dos saberes, né? Vai ser muito melhor do que ficar aí cada um apresentando seu ponto de vista e criando aquela confusão toda, né? É saber sempre ouvir, escutar, acolher a demanda para que o projeto vá para frente, né? É muito importante isso. Você estava falando sobre a questão de não saber ouvir, do jovem, do velho, e essa questão me chama muita atenção porque hoje a pessoa idosa ela já aceita melhor a tecnologia que antes ela não aceitava de jeito nenhum. Nesse momento da pandemia foi de suma importância, né? Quando eu visitei ali a secretária de Assistência Social e tive uma reunião com a coordenadora de vínculos e fortalecimentos, ela tem uma técnica especial ali com os idosos, né? Ela faz ali uma videochamada coletiva ali com os idosos, preparou até uma festa junina, quando ela me mostrou ali as imagens, Virtualmente? ela falou, nossa, você conseguiu fazer uma festa junina em plena pandemia, todo mundo na casa ali, só mostrando as fotinhas, e os idosos, né, se fantasiaram, vestiram, né? Então foi muito bacana, porque apesar dela ter a formação adequada, ela soube escutar ali o idoso, o que é que você quer no projeto e tal, e deu muito certo, né? E eles estão aceitando melhor essa questão da tecnologia, que antes era coisa do demônio, antes era coisa do capeta, né? Uma coisa assim, né? Mas você não pode também discutir com uma pessoa idosa, porque ela também foi criada em outra época, não foi nessa época, você também tem que ter essa compreensão. Então, são dois lados aí, duas vertentes nessa construção de saber. E aí, eu vou trazer mais um problema, porque assim, a gente, como eu falei para você, a gente não pode ser ingênuo. É saber que existem alguns momentos desse processo que eu falei para vocês, desde eu me predispor, definir território, fazer articulação, fazer intervenção, reconhecer o protagonismo das lideranças da comunidade, é colocar agora a mão na massa. A gente precisa, além de definir a nossa atuação, definir a proposta. E a proposta vai requerer o quê? Um plano de ação. E é no plano de ação que o bicho pega. A gente vai precisar de estrutura. E a fala é sempre assim, o poder público. Claro, o poder público ele tem suas responsabilidades, né? Mas como diz lá o artigo 227, que fala sobre a criança e adolescente, ele fala assim, é dever do Estado, da sociedade civil, né, e das famílias, a prioridade absoluta da política da infância e da adolescência. Não é literalmente assim, mas está lá. Depois vocês busquem o artigo 27, ele coloca 3 entes responsáveis pela política da infância, não é só o Estado. E a gente, para poder disputar o Estado, inclusive o orçamento, a política orçamentária, a gente tem que mobilizar para que a comunidade se responsabilize.
Então, nessa questão de estrutura, a gente vai ter que ver que dentro do objetivo, na reunião com as lideranças, pode ser uma ou duas, né? Onde é que a gente vai buscar apoio estrutural para poder executar? Então, a gente tem que, né, ir com o peito aberto, sem muita romantização, para correr atrás da estrutura. A Bianca sabe, outras pessoas aqui não falaram, o Alex também sabe que na área cultural existe muita dificuldade, tanto para buscar nos empresários, no poder público, nas lideranças, esse apoio para poder investir na produção cultural. Isso em outras áreas também. Né? Lá na igreja, né? A gente tem que convencer, eu vou falar da igreja católica, eu não sei um pouco como organiza a igreja protestante, mas na igreja católica a gente tem que convencer o conselho da comunidade, convencer o padre, tem que convencer quem atua nas finanças, convencer a secretária, enfim, convencer algumas pessoas que a gente vai precisar de uma certa estrutura, inclusive financeira. Não é só que a gente precisa, tipo, se a gente for fazer uma virada cultural, vou dar um exemplo da virada cultural, a gente vai precisar de parceiros que estejam lá, né, voluntariamente, mas a gente vai precisar de um certo orçamento. Só que a gente tem que estar ciente. O que a gente vai precisar? R$30? 300? 3.000? O ideal é 3.000. Mas o real, como é que a gente vai, né? É claro que no poder público a gente falou, não, a gente tem direito a 3.000. Mas dentro da sociedade civil, a gente precisa de R$3.000, mas a gente não conseguiu até hoje. A gente colocou aqui uma data. A gente não conseguiu, o que a gente vai fazer? Então vamos remexer aqui para ver o que a gente faz com R$300, com R$1.000. Então, a gente tem que ter no plano de ação essa meta estrutural. Pessoas, estrutura física e estrutura orçamentária. Né? Então, essa é um pouco da parte que tira, que aí vem a bomba, que dá aquela... Não é nem balde de água fria, não, é uma cachoeira de água fria. Porque isso é... Mas essa é a realidade, né, gente? Existem muitos interesses que, às vezes, estimulam algumas respostas, né? A gente vai ter vários nãos, né? Eu lembro que quem aí conhece o pessoal do skate, quem é skatista? Tem alguém do skate? Ou que conhece? Conheço, mas não faz parte. Vitória e Bianca conhecem, né? Sim, as duas falarem. faz parte do grafite, então eu acabo trombando com essa galera sempre também. Em 2014, nós fizemos um campeonato de skate maravilhoso, gente, maravilhoso. Cada dia deu 400 pessoas. Mas nós ficamos 6 meses antes para organizar esse evento. E eu nem sou skatista, eu estava como parceiro. Então, assim, para mobilizar a comunidade para o evento, precisava de 10 faixas, cada faixa é R$60. Precisava de água, precisava de hospedagem, precisava de transporte, alimentação, som. Então, assim, a gente tinha tudo no papel. Então, a gente correu atrás de parceiros. Prefeitura, empresários, pessoas que tinham do próprio coletivo de skatista, porque tem a Associação Valadarense de Skate. Então, assim, a gente tinha que mobilizar as pessoas, deixar claro o que a gente queria, que tinha que estar no papel, ter reunião e ir atrás. Não deu certo, aí tem o parceiro que ia dar lá a grana, ou se não o prêmio, voltar lá 10 vezes para buscar e não tá, e na 10ª vez ele dá, graças a Deus. Aí, naquela época a gente deu R$2.000 em prêmios. Então, assim, deu não, né, gente? A gente ofertou, que o pessoal teve, né? Teve gente que veio de Patinga até o Flotone, teve gente que veio de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Então, assim, as pessoas também fizeram um retorno para o evento, e isso tem que ser visto. Qual o retorno das pessoas que vão participar do evento? Então, essa estrutura toda a gente tem que estar bem consciente e não frustrar no meio do caminho, porque o grande problema, e aí eu sei disso porque especificamente nesses 15 anos que eu trabalho com grupos de jovens, tem muitos que
diante dessas dificuldades, morrem. Teve grupo de jovens que durou 6 meses, teve coletivo que durou 1 ano, por causa, primeiro, da relação interpessoal dentro do próprio coletivo, porque isso interfere na nossa articulação fora do coletivo, no bairro, no território, e isso interfere também para a cidade, né? A credibilidade que esse grupo vai ter. Então, assim, a gente precisa ter paciência com o processo, com as intempéries, né? Com os problemas, e solucionar. Mas não tem tanta gente. Um coletivo pode ser feito de 4 pessoas, pode ser feito de 5, pode ser feito de 2, entendeu? O que importa é essa rede que a gente vai mobilizar e a clareza do que é que a gente quer, né? Se a gente voltar lá no Rio de Janeiro, alguém quer falar? Quem abriu aí? Eu sou tagarela, viu, gente? Então, assim, Fui eu podem me que eu não interromper. queria interromper. Pode. A, que, a questão de não se frustrar é algo assim bem pesado e real, né? Porque a frustração ela bate na nossa porta todo santo dia. E é muito difícil conciliar, né, a nossa vida com, vamos supor, um projeto, aí a família, e assim, é muitas coisas. Então a saúde mental tem que vir primeiro. E é algo que nós viemos de uma era que a saúde mental nunca veio, sabe? Quem pensava em saúde mental, você tá no mínimo louco, sabe? Então, assim, temos que regar, né, a nossa saúde mental diariamente. E o que me faz, todo dia, quando eu penso em desistir, é lembrar que temos ciclos, assim como a natureza. Nós somos a natureza, né? Então, em olhar que uma árvore, ela se faz enorme daquela forma pelo seu tronco e seus galhos e folhinhas, sabe? Que você planta ali a semente, demora para ela nascer. Então, assim, é tudo sobre plantar, ter o certo cuidado e simplesmente esperar, né, pelos bons frutos que nós plantamos. E é algo assim, é muito lindo na teoria, mas na prática é bem difícil, mas é algo assim que temos que, acho que todos os dias nos juntar, né, segurar ali na mão, a pessoa caiu, vamos levantar, eu também já caí assim, então, né, já é uma experiência para o próximo, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Muito bem, muito bem. E é dentro dessa organização interna do grupo, e o grupo, como eu falei, pode ser 2, 3, 4 pessoas, tem que levar em conta esse autocuidado, né? Eu acho que na área da saúde fala muito isso, e na assistência social também. Agora faz pouco tempo a educação também está fazendo essa discussão. Quem é que cuida do educador, né? Ou a saúde fala, né? Quem cuida do cuidador? No grupo de vocês, eu não sei quais grupos que vocês fazem parte, o grupo tem que cuidar da pessoa que faz parte. É ter momentinhos de lazer, de cultura, né? Aquelas místicas, né? Momentos de entretenimento, de escuta, fazer oficinas de escuta, reuniões de escuta, né? Alguns momentos mesmo tem uma moça que está, inclusive, no coletivo DEC, que ela faz espaços de meditação. Então, assim, e a questão da saúde mental, Vitória, é uma coisa extremamente muito nova, porque ainda a concepção de saúde que nós temos é eu vou falar errado, Micael, você pode me corrigir, viu? Mas é aquela saúde não é paliativa, não, gente. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Curativa, né? A dor apareceu, vou lá e tomo remédio. Está vinculado à dor física. E a gente não coloca a saúde mental, a saúde afetiva, a saúde relacional, nível de afeto, de relação que eu tenho com as outras pessoas. Então, assim, isso. Eu não sou da saúde, então, né, eu não posso falar. Mas a gente tem que ter em mente que nós somos essas várias dimensões de relação. Relacionamento com o outro, com a natureza, com o espaço político, com as outras pessoas, com a gente mesmo. Às vezes a gente não está bem com a gente mesmo. Então, o grupo que vai fazer intervenção no território tem que estar bem alinhado. Não vai estar Porque perfeito. tudo isso passa, né? Passa para as pessoas o que a gente está emanando.
Para complementar a sua fala, você estava falando do Rio de Janeiro, ia começar uma fala, eu te interrompi, e falar também, igual você citou, que quem cuida dos educadores? É algo assim que sempre bateu na minha cabeça e hoje em dia eu tenho algumas respostas. E eu acho assim, as pessoas têm que começar a mostrar esse lado, sabe? Tipo, não é todo dia bem, não é todo dia que o educador tá bem, né? Que quem cuida do psicólogo, sabe? Somos todos humanos, somos iguais, nós precisamos desse contato e desse cuidado aí, e é algo que precisa ser mais externalizado, né? E outra fala também, que eu também não vou saber a data certa, mas foi incluso pela ONU, né? A questão da saúde mental fazer parte da saúde também. O Mikael deve saber falar um pouco mais sobre a data, sobre isso, mas eu estava lendo e eu fiquei muito feliz sobre, eu falei, cara, tá aí, temos aí a chave, temos a porta, basta abrir, né, e nos experienciar, né, esse momento que está sendo nos proposto. E uma coisa nova para mim... Cara, Pode falar, enfim, essa parada é muito maluca e é bem interessante, que eu fiz parte também do grupo de meditação dessa menina que faz parte do IDEC, e ela trata muito sobre isso. Na real, o que é frustrante pra gente é que a gente não lida com a realidade, a gente fantasia muitas coisas. Então, tipo assim, para criar projetos sustentáveis no sentido de tolerar as frustrações, é também trabalhar essa dinâmica de mostrar o real que a gente vai ter dificuldade, vai trabalhar às vezes com pessoas que não vão compreender o que a gente está fazendo. Então, tipo assim, trabalhar tipo assim, um pouco mais com essa consciência no agora, no que é palpável, no sentido assim, de que tudo é válido, sabe? Essas dificuldades também faz com que o processo seja mais fácil, no sentido assim, sustentar essa rede que é coletiva e que também se fortalece uns com os outros, como vocês estão citando aí, no sentido de que um projeto unido com a galera de mão dadas, no sentido, vamos ouvir, vamos escutar, vamos abraçar, também é muito mais tolerante, assim, à frustração, porque eu acho que é isso. Quando um guerreiro vem para bater 10, cara, os 10 estão de mão dadas, mano, vai cair por quê? Tipo assim, é pequeno, o problema é pequeno. Sim, Bianca, muito isso. E eu vou partilhar com vocês um processo que é meu. Eu tenho uma caminhada, né, desses 20 anos, e quando você está no gás da militância, da educação popular, você fica... Teve ano, gente, que eu tive... Teve ano, eu acho que foi 2006 ou 2007. No ano, eu tive 4 finais de semana para mim. 4 finais de semana para mim. Eu coloquei no papel na época. Eu fui ver isso no outro ano. Eu disse, gente, eu tive só 4 finais de semana para mim, para ficar em casa, fazer nada. Nada. Conversar com ninguém, ligar para ninguém, ter reunião, nada. Os outros era, vai ter Assembleia Nacional em Palmas. Já vai o Carlos, 19 horas de viagem num ônibus, teco-teco, parecia mais uma caixa de leite. E vocês acreditam que na volta de Palmas até Valadares, eu vim... Não, gente, não é mentira. Eu vim comendo 2 pacotinhos de biscoito recheado. Isso foi uma experiência. Então, assim... Os perrengues nada chique. Sem falar que na ida eu comi uma coxinha que tava já azeda e eu tive um perrengue. Só que você vai com gás, você não está agarrado. Você, vamos, 19 horas de viagem. Vamos para Brasília, vamos para Belo Horizonte, vamos para a Praça dos Pioneiros. Vamos. Aí eu fiquei o ano todo. Vamos, reunião à noite, reunião de manhã, enfim. Aí você vai, às vezes, negando a sua vida, sem querer. Que, na verdade, é um momento que você não... Né? É verdade. Sobreviver com as roscas da praia. Que os outros dão, né? Fala, olha, Carlos, você tem que comer, olha, toma aqui. Então, assim, cuidar da gente é um processo também. Né? A Vitória falou da questão nutricional, só foi desde o ano passado que eu estou fazendo esse cuidado da minha saúde nutricional. É um processo meu, e aí o grupo tem que como é que eu ia falar? Tem que possibilitar esse tipo de coisa, sabe?
vai ter tensões, etc., mas o grupo tem que possibilitar a acolhida, para a pessoa se sinta pessoa também, não se sinta somente um militante ou uma pessoa que é objeto de articulação, ela é alguém também, que tem sonhos, que tem dores, como vocês... se o bairro tem dores, a gente também. E outra coisa, quem está no território muitas vezes não atua porque já está frustrado. E aí a gente problematizar e trazer para a mesa as dores da comunidade e falar assim, quais são as minhas dores pessoais? Eu não preciso partilhar isso para outra pessoa, mas compreender que a mesma empatia, cuidado, zelo que eu tenho pela comunidade começa também por esse movimento que eu tenho por mim mesmo. Né? Nossa, Carlos, disse tudo, e é sobre algo que eu estou com esperança de dizer e me impactei, que ele, como é que fala? Nem impactei, né? Ele fez igual um burro em cara. Como é que... Ai, meu Deus! Parece que só o ao vivo acontece. Saquei, isso, obrigada. Que sobre o amor, né? Que a gente escuta muito isso na Bíblia, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você vai poder partilhar isso com o próximo? Sabe, quando eu tive esse cair de ficha na minha vida, acho que eu fiquei chorando assim, nem sei quantas horas, de tanto que eu chorei. Falei, cara, eu sempre achei que eu amei o próximo, mas eu não conseguia me amar. Como que eu fazia isso com as pessoas? Hoje em dia eu sei que talvez a pessoa, em certo horário, ela vai estar com a fome, ela vai querer comer algo diferente, ela vai ter pensamentos diferentes, porque hoje em dia eu consigo me entender em partes. Ainda assim, sei que ainda tem muita coisa para reconhecer aqui dentro. Então, eu tenho que ter esse olhar com o próximo também. É uma pessoa, como você disse, que tem sonhos, frustração, é alguém como eu, com sentimentos como eu, mas com a realidade totalmente diferente, porque somos únicos e protagonistas, por isso que temos que ser únicos, fazendo os movimentos, né? Se juntando com as pessoas e mostrando que vale a pena ser singular, sabe? Singular para compartilhar isso e poder agregar na vida das pessoas. Micael? Você está com a mãozinha levantada? Eu gostaria de contribuir, né, com a minha experiência para sistematizar aqui. Está falando sobre projetos, sobre escuta, sobre ouvir, né? E é bem diferente, né? Uma coisa, nós estamos aqui nesse ambiente virtual, debatendo sobre projetos, sobre a comunidade e etc e tal. Outra coisa é você estar lá na prática. Ano passado, eu tive uma experiência singular. Fui convidado para ser coordenador de um projeto do município. E daí eu tive que implementar algumas coisas nesse projeto, porque quando eu cheguei lá, era uma realidade completamente diferente. Foi me passado algo bem superficial. Então, quando eu chego para fazer uma visita numa família, ali a família... fui para fazer cadastro, né? Fui para fazer uma visita como psicólogo comunitário, aconteceu que era para fazer um cadastro. Né? Sair de lá com receita, com encaminhamento, com não sei o quê, tudo para resolver. Né? Então, é necessário que tenhamos um foco, mas pode esperar. Trabalhar com comunidade sempre vai ter esses poréns. Então, foi necessário implementar uma assistência ali social para as famílias. Né? O projeto era esportivo também, e foi necessário eu implementar ali um pensar ali alternativo. Eu estou indo como agente público ofertar um serviço para a comunidade, para aquela família, mas quando eu chego ali, o filho ou a filha estava sem a receita renovada, não tinha acesso ao serviço, ou chegava lá no serviço de saúde e era recusado, né? Ou o filho se encontrava sem o medicamento. Então, era necessário eu ir, né, usar ali da minha credencial para poder conseguir aquilo para a família. Não era o intuito inicial do projeto, mas teve que ser levado a sério essa questão e implementar aí. Então, um projeto social ele é sempre assim. Nós vamos focar realmente, né, em algo específico, mas você vai se deparar com demandas assim que muitas das vezes você vai pegar, executar para ajudar ali aquela comunidade, aquela família, né?
ou membro daquela família que faça parte do projeto, ou você vai ignorar essa questão. Então, é necessário também pensar nessa diversidade aí, porque quando você chega ali numa oferta de um programa, de um projeto, seja ele qual for, de um serviço, sempre vai vir demandas que possam não ser de áreas específicas, mas que também demandam um cuidado especial. Então, é muito importante sempre trabalhar com rede, sempre trabalhar assim, com um olhar mais amplo da situação, não focar também demais e acabar ali ignorando questões que são de suma relevância, né? Micael, é interessante, vou pegar num ponto que você falou para a gente poder, porque já 8h37, eu sou muito tagarela, gente. Então, assim, a Ludmila tem que me... que é o seguinte, vamos lá. O grupo fez, né, definiu o território, fez articulação, mobilizou, né, tararara. Aí vai para a reunião. Pode ser que aquilo que foi, né, que o grupo analisou depois de voltar, se reunir, a gente percebeu isso, aquilo, os problemas, a rua, o lago, volta, aí quando encontra com um parceiro, e aí aquilo que não foi falado acaba aparecendo. Exemplo que o Micael falou. A gente foi visitar uma família para fazer uma intervenção, apareceram outros problemas. Então, para executar a proposta, que era o objetivo dele, ele teve que resolver alguns problemas anteriores. Senão, como é que você vai mobilizar a comunidade que está sem isso? Como é que você vai mobilizar aquela família ou aquela liderança que está com problema de saúde, está com problema financeiro, enfim. Então, você vai, dentro do grupo de lideranças lá, pode surgir um problema que vocês vão perceber na reunião com o parceiro, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, enfim. Então, isso pode acontecer, como várias outras coisas que a gente não vai conseguir aprofundar aqui pelo tempo, mas também porque o tema é bem complexo mesmo. Só para dizer para vocês, olha, eu vou disponibilizar, eu combinei com a Fernanda, Ludmila, eu vou organizar um instrumento, porque eu acho que é interessante que vocês tenham isso, já que vocês vão planejar depois, né? Essa atuação, que não sei quais são as propostas que vocês... Eu acho que nem vocês sabem ainda, né? Vocês podem ter ideia, mas lá na frente vocês vão ter um momento de planejamento mesmo, de plano de ação, mas é interessante algumas ferramentas de mapeamento. Não existe uma... Porque existem mapeamento georreferencial, enfim, as engenharias, a própria geografia usa, mas a assistência social e a saúde também usam um tipo de mapeamento, mas não existe, o que eu estou querendo dizer é que não existe um cardápio, né? Um modelo para todo mundo. Cada grupo ele pode usar um modelo de mapeamento, mas para esse específico de vocês, eu vou construir um que a gente já usa há algum tempo, de mapeamento, um instrumento de coleta de dados, né? Um roteiro de coleta de dados, né? Do território, e uma proposta e algumas orientações para intervenção, né, de lideranças e, ao mesmo tempo, uma proposta de construção de plano de ação. Eu não fiz hoje porque meu computador está dando bug várias vezes, e aí eu não consegui fazer. Mas eu combinei com a Fernanda que eu vou construir, a minha ideia era mesmo fazer esse bate-papo com vocês, mas tenho vídeo e a gente vai disponibilizar também para vocês essas ferramentas, né? Eu já tenho anotadinho aqui, já era para mim ter feito, mas realmente meu computador, eu só trabalho hoje virtualmente, então assim, computador está dando bug sempre, celular sempre, então eu fiquei com essa dificuldade, mas eu me comprometo com vocês. Aí eu quero ouvir de vocês, inclusive da Ludmila, o feedback, se a gente conseguiu discutir, se ficou alguma coisa, né? Para a gente, que dentro desse tema, porque é muito grande, né? Território, articulação, intervenção e o protagonismo de quem está fazendo parte dessa parceria de atuação no território. Aí eu quero ouvir esse feedback de vocês.
Vou começar, então, para essa galera tá tímida hoje, né? Carlos, ótimo, assim, acho que tá muito dentro do que a gente esperava, e te trazer também essa visão para a galera que vai começar. Tem, obviamente, uma galera de GV, principalmente, que já está mais habituada em pensar projeto, e eu acho que para eles é mais fácil pegar essa estrutura, mas para quem vai começar agora, eu acho que é importante trazer essa visão de como é importante ouvir a comunidade, entender. E uma coisa que você até trouxe no vídeo lá, que eu acho que tem muita cara do liderança, que liderança não vai ser nenhum projeto que a gente vai impor para nenhum município e nenhuma sociedade ali, né? Nenhum território. Serão vocês que estão dentro do território, que estão vivendo ali, a partir da vivência de vocês, que vocês vão trazer um projeto para beneficiar a sua comunidade. Então, isso é muito valioso, né? Essa oportunidade de vocês, jovens, poderem, de alguma forma, com o olhar de vocês, trazer algum benefício para a sociedade. Isso, para mim, esse é a grande questão assim, do liderança jovem. E só para falar para a galera que... Desculpe, gente. Assim como essa aula, né, que está sendo gravada, e a outra aula que a Vitória falou, que ela viu na plataforma, essa aula vai para a plataforma, e todos esses documentos que o Carlos falou, citou aí também, eles vão todos para a plataforma. Então, aí vocês vão ter acesso, né, quando forem montar seus projetos, futuramente. Então, tudo isso vai estar lá. O acesso vai estar lá na plataforma para vocês, todos esses instrumentos, tá bom? Aí o Daniel usa a sua opinião aí no chat. Não quer falar não, Daniela? Falou que tá seu microfone. Ah, sim. Eu gostei muito da sua fala. Ajuda bastante a compreender e demarcar a sua área de atuação. Compreender o território e suas demandas é crucial para pensar soluções que realmente impactem a sociedade nas suas demandas mais urgentes e mais carentes. Mas, muito bom. Inclusive, o feedback é uma forma de vocês sentirem como a comunidade está sentindo a intervenção. A gente tem que estar ligado nesse sentido também, né? Ouvir. E aí, o que você achou da nossa visita? O que você achou da nossa conversa? Feedback, gente, é uma ferramenta de diálogo muito boa. E é muito divertido saber, eu particularmente adoro assim, esse feedback dos alunos, da galera que a gente faz assim, com o movimento. E assim, foi muito da hora essa aula, foi maneiro, acho que deu para passar uma ideia assim, bem geral de vários contextos, seja assim, da parte de entender o que seria as dificuldades da comunidade, até também da parte do atuante, né, que seria a gente mesmo. Abordou temas muito interessantes que eu achei que nem ia cair, que seria inteligência emocional, tipo assim, essa mesmo, consciência mesmo do real, consciência do que a gente está fazendo, super, assim, compreensível mesmo. Muito bacana, adorei, arrasou. Boa, gostei. Sim, o feedback é como que eu disse, né, que o maior impacto são os resultados. E nos feedbacks mostra muito isso. Portanto, hoje em dia, muitas empresas utilizam os feedbacks para se promover. E eu vi sua aula, fiquei encantada, anotei muita coisa. Eu falei, cara, perdi a aula, mas tudo bem, né? Falei, quem sabe outras oportunidades. Aí veio hoje o facilitador Carlos. E foi muito interessante, pois eu já fiz, né, meio que um mapeamento. Na verdade, eu fui promotora de evento e eu fui para a rua, tanto para pregar, né, as publicações, tanto para falar com as pessoas, fazer as inscrições. Então, assim, a gente lida com, como o Mikael também mostrou, e como você, né, pontuou muito bem, que são mais do que práticas, né, do que da teoria, quer dizer, a prática é outra coisa. E abordou muitas coisas interessantes, como a Bianca também falou sobre a inteligência emocional, sobre, tipo assim, cuidar de nós mesmos, né? E para poder promover isso aí dentro do grupo mesmo, nos ajudar. Então, assim, muito bacana sua aula, muito bom mesmo. E agradeço também pelas ferramentas que vai nos disponibilizar, que serão
né, já assim, um caminhão na nossa estrada. É isso, gratidão. Alguém mais, hein? Como o Humberto ficou também com a câmera aberta, eu vi ele participando, rindo, falando assim, muito massa. A gente também vê a participação do olho, da pessoa com o olho, assim, e é um tipo de feedback muito importante. Ô, Carlos, eu vou pegar então esses últimos minutinhos para... A aula, no geral, ela foi muito boa e eu acredito que Desculpa. Pode ir. A aula, no geral, ela foi muito boa. Eu acredito que dentro dos temas propostos para a aula, a gente conseguiu trabalhar muito bem. A gente foi bem interativo, a gente vê a comunidade participando e o engajamento que as pessoas têm quando você consegue envolver as pessoas de dentro para poder tratar o problema que afetam elas no dia a dia. Isso, de certa forma, facilita na área de atuação de todos. Eu acredito que na forma que a aula trabalhou, isso ficou bem claro para a gente, com materiais que vão ajudar bastante a implementar isso no nosso dia a dia. E até agradeço também, Carlos, de você disponibilizar esse material para a gente futuramente, que eu tenho certeza que vai ser de um grande complemento. Muito obrigado. Podem contar que eu vou mandar sim, viu, gente? O Mikael falou aqui também no chat que gostou. Foi ótimo, né? Gostou muito dessa sistematização. Aí, como está falando, eu vou aproveitar esses últimos minutos aqui para a gente passear na plataforma. Então, não sei se o Carlos já chegou a ver, se quiser ver, pode ficar à vontade. Vou te mostrar onde está a sua aula lá. E para a galera que não foi lá ainda, gente, vou abrir aqui. A Fabiane também escreveu aqui embaixo. Gostei muito, é importante contextualizar e racionalizar a necessidade do nosso meio. Aí a conexão dela estava ruim, ela está pedindo perdão. A gente entende, Fabiana. Então, essa é a plataforma do Liderança Jovem. E aí a gente já está com dois módulos prontos, né? Vou entrar aqui como acesso de aluno para vocês verem. Muita gente está com dificuldade de achar. A única diferença para quem está no computador para o celular é que no computador não vai ter aquele entre aqui. Nessa partezinha aqui vai ter 3 tracinhos. Então, você clica naqueles 3 tracinhos, vai aparecer lá para você colocar o e-mail, a senha. Eu mandei para todo mundo por WhatsApp, mas se alguém não viu, Ludmila, perdi, apagou o histórico, me manda um oi no WhatsApp, ou para mim ou para a Fernanda, quem você tiver o contato, que a gente passa para vocês de novo esse e-mail inicial e a senha. Então, como que vocês vão achar a formação? Ou aqui em cima, onde está escrito formação, você vai clicar ali, né, no município que você está residindo, ou descendo aqui também. Vou abrir em Alpercata, que é o primeiro. Se você abrir Alpercata, você vai ver que a gente já tem 2 módulos. O encontro de acolhida, que é onde está a primeira aula que o Carlos deu para a gente, primeira oficina de organização das juventudes. Então, se você quiser, quem não participou, quiser rever essa oficina, está aqui, Organização das Juventudes, o Carlos Santos foi o nosso facilitador, então pode fazer igual a Vitória e dar uma passeada por aqui. A gente tem aula de juventudes e diversidade, que foi a Tatiane, se eu não me engano, que também deu, de processos criativos na elaboração de projetos, que foi a Júlia, de processo de perspectiva de futuro, que foi o Lucas, que falou muito da impressora 3D, então, quem gosta de tecnologia também, tá aí essas aulas. O que a gente fez de mudança foi esse menu lateral, para facilitar para vocês acharem todas as atividades. Então, além dessa, né, esse módulo aí dos encontros de acolhida, que foram os primeiros encontros que a gente teve, a gente tem o Navegando Rio Doce, que é o módulo comum, todos os jovens da Bacia, de Mariana até a galera lá de Anchieta, de Espírito Santo, que está fazendo essa parte do curso, que tem 6 unidades. Então, a gente deu o prazo aí para vocês terminarem essa parte até o dia 31 desse mês. Então, quem não fez, corre para fazer. Gente, assim,
sentar 2 horas, vocês dão conta de fazer e tá bem tranquilo. E tem um conteúdo muito bacana. Então, tem aqui o conteúdo de ambientação, um pouquinho da bacia hidrográfica do Rio Doce. Falando um pouco do processo de ocupação, a gente tem esse cordel que está muito bonito, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas ele está bem legal, foi a galera da FGPA que fez. Então, fala um pouco da história do Rio Doce através de um cordel. As imagens são muito bonitas. A gente também tem uma linha do tempo falando da história do Rio Doce. Aí aqui fala um pouco do rompimento da barragem, a revitalização, né? E um pouquinho de educação ambiental e políticas públicas. E no último capítulo sobre sustentabilidade. Se vocês verem, todos eles têm um conteúdo e uma atividade, e alguns deles têm esse para saber mais, que são complementos, né? Se você quer aprofundar no assunto, então, alguns têm artigos, links de sites que falam sobre esse assunto. E aí, esse para saber mais sempre vai ser um plus se você quer se adentrar nesse assunto. E a gente também tem aqui as 3 lives que a gente fez, que são aquela que a Mariane fez apresentando a gente, né, que eu sou jovem ator da Missão do Rio Doce, a live de sustentabilidade, a live com o Henrique Lobo, que é Doce que Te Quero Ver. Então, a gente também tá para vocês, tanto no computador quanto no celular, navegar por aqui ou pelo menu, que no celular ele não está lateral, ele está superior, mas aí dá para vocês irem clicando em cada parte e abrindo o conteúdo. É só clicar e entrar aqui. E dá para fazer, a gente tentou facilitar essa navegação de vocês. Então, aqui, ó, já fiz tudo no módulo, na unidade 1, Ludmila. E na unidade 2, 3, quero lá para a unidade 4. Então, é só clicar aqui que vai abrir o conteúdo de todas as unidades. Aí, clique em entrar. Então, só para, não sei se alguém teve alguma dificuldade de entrar aí, em como que está essa navegação na nossa plataforma, para mostrar para vocês que esse primeiro módulo, e só para adiantar aqui, daqui a uma semana, a gente espera que sexta-feira a gente vai já liberar a parte de identidade, que é aquela aula que vocês tiveram de PDI. Então, todos os instrumentos de PDI já vão estar à disposição para vocês fazerem. Futuramente, a aula de território, que vai vir esses instrumentos do Carlos. Então, assim, para não acumular muito, a gente está fazendo esse prazo, pedindo para vocês tirarem esse esforcinho aí, 2 horinhas que vocês pegaram, vocês conseguem fazer todas essas atividades do módulo. Só tem uma que não dá para responder, que é uma que vocês vão precisar usar redes sociais, então vai precisar de um tempo para a galera interagir. Mas fora isso, tudo tá bem tranquilo, assim. Não precisa ter vergonha, não tem certo e errado de resposta. É a opinião de vocês, o que vocês quiserem se expressar. Então, obrigada pelas melhores aí, viu, Vitória? É isso, gente. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida de plataforma, só me procurar ou procurar a Fernanda. Carlos, muito obrigada. É muito gostoso sempre ouvir você falar, você contar suas histórias, falar da sua experiência. É muito bom sempre ter você aqui no projeto com a gente, viu? Então é isso, gente. Bom resto de semana. E é isso. Nos vemos aí em breve. Tchauzinho. Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Tchau a todos. Boa noite, galera. Boa noite.